Eu queria pensar um pouco com vocês sobre alguns tipos de pessoa. Quando a gente fala de tipos de pessoa, no passado esse negócio de tipo parecia algo pejorativo. Mas hoje não. Hoje, inclusive, a classificação de pessoas atípicas, antigamente nós chamávamos pessoas que tinham algumas limitações, algumas síndromes, etc. Isso ficou tão amplo que os sociólogos e os filósofos estão, então, classificando que o ideal é chamar pessoas atípicas. Então, isso está acontecendo, essa mudança, mas eu queria que você pensasse que tipo de pessoa você é. Eu vou dizer aqui 4 tipos de pessoas. Pode ser que você se veja em uma delas. Pode ser que você não se identifique em nenhuma delas. Mas poderá se identificar que tipo de pessoa você é nessa perspectiva que eu vou falar. Primeiro tipo de pessoa é uma pessoa tão capitalista, tão dinheirista, que é tão apegada ao capital, que não chega a conhecer a Deus, porque o Deus dessa pessoa é o dinheiro. Não vou nem pedir para levantar a mão para ninguém se entregar. Segundo tipo de pessoa, pessoa tão comedida, e ela não é capitalista, não é materialista, mas ela vem de uma orientação tão regrada que ela não consegue conhecer a provisão de Deus, porque ela acha que se ela não provisionar, ela acha que se ela começar a abençoar uma situação ou outra, isso pode caracterizar uma má mordomia. Então, não é uma pessoa capitalista, materialista, dinheirista, mas é uma pessoa tão comedida que ela não consegue perceber a provisão de Deus, o cuidado de Deus, como Deus entra e, por fora da sua administração, Deus abençoa. É aquela pessoa que pensa que a situação financeira que ela vive é porque ela, então, tem um controle total e absoluto das suas finanças. O outro tipo de pessoa, a pessoa tão descontrolada, aquela que gasta de qualquer jeito, não consegue ver nada consumista, não pensa no futuro, não pensa em poupar, é alguém que gasta demais, mais do que o que ganha, e essa pessoa não consegue ser fiel a Deus e não consegue fazer bem ao próximo, porque ela é uma pessoa gastadora. Aquela pessoa que em todo lugar que vai, gasta, consome. Um outro tipo de pessoa é aquela pessoa que é fiel a Deus, que se importa com o próximo. E essa pessoa que é fiel a Deus e se importa com o próximo, ela conhece Deus de perto e a provisão de Deus, conhece a bondade e a justiça de Deus. Nós estamos falando sobre conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Existe uma área da nossa vida que nos faz conhecer a Deus de perto. Existe uma área que a Bíblia chama, e a doutrina vai falando, que é a área da mordomia. A mordomia cristã consiste no zelo das coisas, no zelo dos investimentos, no zelo da prática do bem. Então, a ideia de hoje pela manhã é que nós cresçamos em conhecer a Deus através da mordomia cristã. Tem gente que pensa que ser dizimista fiel e dar oferta ao pobre é ser um bom mordomo.
Eu conheço dizimistas fiéis, benevolentes, que são péssimos mordomos. Não cuidam bem de si, não cuidam bem dos seus, não cuidam bem do que Deus os confiou. Mordomia vai além do aspecto econômico financeiro. Quando você não cuida bem daquilo que Deus confiou a você, você é um péssimo mordomo. O indivíduo que gosta de barba e não cuida bem da barba é um péssimo mordomo. Quem gosta de cabelo e não cuida bem do cabelo é um péssimo mordomo. Geralmente, adolescente está aprendendo a cuidar do cabelo. Jovem está aprendendo a cuidar da barba, até que encontra uma namorada. E aí, gente, passa a ser aí a vontade da namorada. Quem não cuida bem da roupa, da maneira de se vestir, um péssimo mordomo. Quem não cuida bem da sua casa, das coisas que Deus lhe confiou, não é um bom mordomo. Quem não cuida bem do seu tempo, gasta demasiadamente o tempo em coisas que não correspondem ao projeto de Deus, é um péssimo mordomo. Quem não cuida bem dos dias da semana, ao Senhor teu Deus adorarás, ao Senhor Deus servirá culto. Tem gente que não cultua Deus no dia nenhum da semana, péssimo mordomo. Ou aquele que cultua a Deus todo culto, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e negligencia sua camisa, sua família, sua casa, é um péssimo mordomo. Veja, a minha ideia é apertar de tal maneira que você se veja em um desconforto, em algo que você precisa voltar e colocar no eixo. Quem não cuida bem da sua saúde, péssimo mordomo. O Salmo de número 24, versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Nós vivemos uma era pet. E tem gente que acha bonito ter um cachorrinho, um gatinho, um hamster. Mas se não cuidar bem dele, é um péssimo mordomo. Essa semana eu vi o depoimento de uma pessoa que atropelou um gatinho. E esse cara é motoqueiro. E ele vinha, o gatinho passou na frente dele, não deu tempo de desviar, ele atropelou, o gatinho morreu. A distinção, motoqueiro ou motociclista? Bem. Motoqueiro que faz tudo errado. Eu acho que esse cara, se não é motociclista, está querendo ser. Está no caminho. Diz, pastor, eu adoro o bicho e matei o gatinho, pastor. Aí eu parei, fui dar atenção, mas não tinha mais jeito. Eu queria saber quem era o dono do gatinho para poder... Porque na era pet a gente também precisa cuidar. E a Bíblia diz, no texto que lemos, que tudo que nele vive pertence a Deus. Talvez eu não goste de cachorro dentro de casa, mas nem por isso vou maltratar o cachorro. Algum cachorro que tiver perto de mim ou dentro da minha casa. Percebe que a mordomia, tudo do Senhor é a terra, o mundo e os que nele vivem. Planta, tem gente que não cuida das plantas. Péssimo mordomo. Você cuida, Beth? E por que estão morrendo ali as plantas ali? Esse negócio de cuidar das plantas dos outros é interessante, né? Eu não vou contar isso não, deixa eu falar. Como conhecemos a Deus vai influenciar diretamente nossa compreensão e a nossa prática da mordomia cristã. Nós vamos explorar hoje aqui 3 aspectos de Deus. Vamos ver Deus como Criador, provedor, juiz.
e como esses atributos de Deus modam. Como esses atributos de Deus vão nos colocar no molde, na forma de uma vida em que a mordomia direciona aquilo que a gente é, e a gente vai perceber que a gente vive melhor, mais feliz e mais abençoador quando a gente entende esses 3 atributos de Deus e Ele quer ver a gente corresponder a tudo isso. Primeiro, Deus, criador e proprietário de tudo. O texto diz que Ele é dono de tudo, do céu e da terra. Deus, como criador, é o que a Bíblia nos apresenta desde o início. Ele criou todas as coisas. Tudo que existe foi feito por Ele e para Ele. Para Ele. Uma confusão que a gente faz. A gente tem o nosso filho. Olha, o nosso filho. Porque o meu filho, meu neto, meu carro, minha casa, a gente confunde tudo que, de alguma forma, Deus confiou a nós como sendo nosso. E isso precisa ser mudado. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Precisamos ver Deus como sendo o dono do mundo, o dono de todas as coisas, meu dono. Eu tenho um dono, Deus é meu dono. A gente fala Jesus como Senhor e Salvador, eles são muito nervosos aqui. Eu queria apertar uns 2 ali que não falou que Jesus é Senhor. Essa ideia de dono, Jesus é Senhor, Jesus manda e a gente obedece, ponto final. Por isso que nesse mundo, nessa geração, não há espaço para isso. A geração Z tem uma dificuldade enorme com isso. E não é culpa deles, não. É culpa da sociedade secularizada, onde eu faço com a minha vida e com o meu corpo o que eu quiser. E não é bem assim. Primeiro, sua vida não é sua e o seu corpo não é seu. E Deus, quando quer mostrar isso, mostra. Um câncer vem e quero ver você fazer com o seu corpo o que você quiser. Deus ceifa a vida, quero ver você viver. Então, gente, às vezes essa sociedade secularizada que traz para a nossa maneira de pensar, que da minha vida cuido eu, do meu corpo cuido eu, e que corpo que você tem? Você não tem controle sobre o seu corpo. Ponto final. Nesse momento que está em debate a questão da descriminalização do aborto, esse é o discurso que tem vindo por aí. Se você tem tanto controle com o seu corpo, controle para não fazer filho. Homem e mulher, não é só mulher não. Controle. Agora, controlar depois que você fez, controlar depois que você concebeu. E aí a Constituição brasileira tem lá os critérios. E o que está em jogo, gente, é o assassinato de pessoas indefesas. É isso que está em jogo. Porque até alguns meses a lei permite, não tem problema, mas a pessoa é tão irresponsável que quer tirar depois que a criança já foge da agulha. Quem já viu o que é um aborto vê no ventre o bebê fugindo da agulha e o médico tentando matar o bebê, e ele vai para o outro lado e vem aqui de novo, ele foge. É preciso dizer isso porque a gente vai engolindo o que está acontecendo aí nos jornais, nas sociedades que Deus está fora, e muitas vezes dentro da igreja. Então a gente precisa entender que Deus é criador de tudo. Então, se Deus é criador de tudo, Deus está no controle. Tão bonito ver depoimento de pessoas que fugiram do aborto. Que na igreja eu tenho pessoas que a mãe queria abortar. Pena que eu não posso dar nome, vocês não vão acreditar. Pessoas amadas, bênção que são, a mãe queria abortar e hoje é uma bênção. Pessoas adotadas. Hoje à noite eu acho que vou falar um pouco sobre isso. Pessoas que foram adotadas, você não é obrigado a ficar com o bebê, dá para adoção.
Quantas bênçãos! Eu contei, vou contar hoje à noite talvez, a história de uma mulher que foi adotada por uma igreja. Ali num tanque de lixo encontraram o bebê, trouxeram aqui para a igreja adotou. Quem é mãe da criança? Igreja Batista em Lindóia. Está lá no registro. E hoje a mulher é a número 2 do Banco Mundial. Número 2, está lá no site. Vou trazer o nome dela hoje à noite. A mulher é a segunda mulher mais poderosa do Banco Mundial, o maior banco do mundo. E essa mulher foi adotada por uma igreja batista nos Estados Unidos. Entende? Agora, quando a gente não compreende que Deus é Deus, Criador de todas as coisas, a gente entra numa paranoia e a gente começa a trocar as coisas. Segunda coisa, quando eu penso como Deus é Deus de tudo, Deus é proprietário. Toda a criação pertence a Deus. E isso não inclui apenas a terra e os céus, mas também todas as criaturas humanas. Imagine que você seja inquilino em uma casa bela e bem cuidada, o proprietário da casa dá liberdade para você morar lá, e você cuida daquilo muito bem, cuida bem daquele imóvel. Você trata aquela casa com respeito, com responsabilidade, porque isso pertence a outra pessoa. Eu me lembro que, quando meu pai estudava no Seminário do Norte, lá em Recife, tinha os apartamentos de 2 quartos para a gente morar. E já vinha mobiliado, gente. Beliche, cama, uma mesa de madeira, cadeira de madeira. Era toda mobília. E imagine uma casa com 6 filhos. Onde é que a gente sentava? Na cadeira e no chão. Mas uma família de melhor condição financeira recebeu uma bolsa para estudar nos Estados Unidos e deixou os móveis deles na casa de outras pessoas que tinham espaço e não tinham móveis. E coube a nós receber naquela vez um sofá. Gente, sofá naquela época, 1978, 79, era coisa, no nosso contexto, de quem tinha dinheiro. Aquele sofazão bonito. Aí, 6 crianças sentando no chão, na cadeira, de repente um sofazão. Toda criança gosta de correr e se jogar no sofá. Mas o cuidado que minha mãe tinha com aquele sofá, só cuidado, esse sofá não é nosso. Botaram aqui para guardar, nós podemos usar, mas nós não podemos subir com a roupa suja, com a mão suja, com o pé sujo. Não comer, não beber aqui para não sujar o sofá de fulano de tal. Gente, ela conseguiu. A mulher passou 1 ano lá. Eu imagino, viu? Se eu fosse aquela mulher, eu imaginava assim. Está na casa de quem? Do pastor Ricardo? Ixi, tem quantos filhos? 6, tudo criancinha. E os caras eram uma bênção. Era uma bênção, vocês não fazem ideia. Aí quando nossos móveis estão aonde? Vamos buscar a geladeira em tal lugar. E o sofá? Na casa dele. Eita, meu Deus do céu, esse sofá deve estar uma loucura. Quando ela chegou lá e viu o sofá do jeito que ela deixou, limpinho, ficou tão impressionada, tão feliz. Isso é reconhecer que o que a gente possui, o que a gente usa, não é nosso. Livro, tem gente que pega livro emprestado e se apropria do livro dos outros. Tem livros que eu não posso emprestar. São tão preciosos que, se acontecer um acidente, nós vamos ter um problema. Quando reconhecemos que Deus é Criador, proprietário de tudo, entendemos que tudo que temos é dele. Nosso tempo, nosso talento, até o talento é Deus que nos deu. Eu tenho um depoimento de um irmão aqui que tinha um talento, não vou nem dizer qual era o instrumento que ele tocava, porque vocês vão saber quem é. E esse cara resolveu tocar na noite.
Deus deu para ele um talento para adorar o Senhor, para louvar ao Senhor, e ele começou a usar esse talento nos bares. E foi nos bares da vida, em um caminho em troca de pão. E ele então começou a investir lá nas noites. Deus tirou o talento, o cara desaprendeu a tocar. Acredite se quiser. Desaprendeu a tocar. Ele estava tocando lá, começou a trocar as coisas. E veio conversar comigo. Pastor, eu falei, claro, cara, isso aí é um dom de Deus. Isso é para adorar a Deus, não é para outra coisa, não. Deus vai tomar. Aí o cara resolveu voltar para a igreja, dedicar-se ao Senhor, e hoje louva a Deus aqui com a gente, tocando na casa do Senhor. Então, nossos talentos, nossos recursos, nossa própria vida pertence a Deus. Devemos, portanto, viver de maneira que Deus seja honrado, glorificado, que Deus se agrade daquilo que Ele confiou a nós e que a gente possa usar os recursos a serviço do Senhor. E aí nós temos que ser bons cuidadores, inclusive do meio ambiente. Hoje, algumas bandeiras que os naturalistas estão defendendo devem ser bandeira do cristianismo, defender. Proteger a água. Nós temos um incômodo aqui com os copos descartáveis. Sempre temos, de vez em quando, essa discussão. Cada um devia trazer a sua garrafinha, a sua xícara. A gente tem discutido isso como igreja. A gente tem que ser defensor do meio ambiente. Isso também é mordomia. Nossos dons, nossas habilidades, tudo que a gente tem, tudo que a gente é, precisa ser para a glória de Deus, porque do Senhor é a terra e tudo que nele habita. Segunda coisa, Deus é provedor. Mateus 6:26 diz assim, observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? Há uma provisão de Deus. Jesus nos ensina a confiar na provisão divina, mostrando que Deus cuida até mesmo dos pássaros. E com muito mais razão, cuidará de nós. E às vezes nós achamos que quem cuida de nós somos nós mesmos. Tem uma música assim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Essa é a imagem que o autor e que Deus quer que a gente tenha. Quem cuida de mim é Deus. Há uma dependência de Deus. Precisamos reconhecer esse Deus como provedor. Ele suprirá todas as nossas necessidades conforme a sua vontade, não a nossa vontade. Há uma história de um homem que usava algumas situações difíceis no seu viver e ele tinha muita insegurança com relação às coisas. Isso, regra geral, tem a ver com a maneira que você foi criado. Pessoa que foi criada em um ambiente onde faltava alimento tem tudo para ser controladora das coisas. Pessoas que passaram fome, por exemplo. Pessoas que são descendentes de refugiados de guerra. E esse senhor tinha um problema sério com essa coisa, e ele começou a olhar um pardal que vinha sempre no seu quintal, e ele começou a pensar, interessante, eu me preocupo tanto com o que eu vou comer, com o que eu vou me vestir, com o que eu vou usar daqui tal dia. E esse passarinho que vem aqui todo dia comer aqui, e ele não botava nada para o passarinho comer, mas o passarinho escolheu que ali era o lugar que ele vinha. E ali, olhando para aquele passarinho, ele disse, interessante, Deus cuida deles, Deus cuida de mim também. Deus é provedor. Deus é provedor. Precisamos entender isso. Deus cuidava daquele pequeno pássaro, Ele também cuida de nós. Precisamos reconhecer que Deus é o nosso provedor, é Ele que nos dá paz para confiar nele em todas as áreas de nossa vida. Isso nos capacita, inclusive, para sermos generosos.
Você quer ver um exemplo assim que nós estamos vivendo hoje? Esse negócio do pão. Esse negócio do pão, eu confesso para vocês que me chamou muito a atenção o carinho desse pessoal. Me chamou a atenção. O zelo com as coisas de Deus. Primeiro, trouxeram um técnico de som, um engenheiro de som, fizeram um projeto completo de som. Aí vamos levar para a Assembleia. Chegar na Assembleia, vai dar bate-boca. Eu quero aquilo outro. A gente começa a brigar por causa de um projeto de som. Começaram a fazer pão. Pastor, a gente pode vender pão? Pode. A gente pode vender paçoca? Falei, pode. Nós estamos em julho, festa junina. Falei, só a paçoca isolada? Pode. E quem não viu o meu áudio sobre o nosso posicionamento sobre festa junina, está rolando nos grupos. Ouça isso aqui. Cuidado com as festas juninas. Ouça o áudio, está rolando nos grupos. E já me encomendaram um outro áudio sobre rifa. Interessante, essa semana 3 pessoas falaram sobre o rifa. Hoje de manhã, pastor, qual a posição da igreja sobre rifa? Falei, rifa é jogo de azar. Mas eu vou gravar um áudio para explicar. Porque para um ganhar, muitos têm que perder. E a gente viveu fazendo rifa nas escolas, em tudo quanto é lugar. Aí eu vou dar aqui um celular, custa R$1.000, faço uma rifa, ganho R$7.000 para uma pessoa ganhar 1.000. Todo mundo perdeu, o cara e eu ganhamos. Mesmo que seja uma... Gente chegou para mim, pastor, eu estou com uma rifa aqui para ir para a Convenção Batista Brasileira. O senhor não quer comprar? Eu falei, não, meu filho, não compro rifa não. Você sabe que rifa é jogo de azar. Agora eu te dou uma oferta de R$100. Ah, é, pastor? É. Eu vou gravar um áudio com fundamentação bíblica e tudo para vocês. Dar aqui um spoilerzinho. Mas cuidado com isso. Então, as coisas pertencem a Deus. E o pessoal começa a fazer o pão. Começa a fazer o pão, a alegria daquele pessoal na cozinha no sábado. Precisa ver que coisa linda. Metendo a mão na massa. E você já viu o padeiro fazendo pão? Então, a cozinha está quente, o ambiente quente. Não é assim, não? Vocês foram ver? Lavam a mão, põem touca. Negócio chique, luva. Isso. Isso. Olha aí, o protesto é grande aqui o negócio. Comi o pão ontem, estava gostoso. Com o patê da Raquel. Agora veja, gente. Esse pessoal que está fazendo pão está semeando. Semeando aonde? No reino. E eles estão colhendo no reino. Recebi agora, alguém comprou um pão, R$360 de pão, e não querem o pão. Está entrando esse dinheiro lá. Esse pessoal está semeando do seu tempo, do seu talento, da sua boa vontade. E Deus, que é o provedor, está provendo. Eu conheço gente que não semeia, retém, e Deus não provê. Está na hora de acabar, né, pastor Nilton? Eu estava jogando assim no meu olho ali, o relógio, coisa. Não? Mas é uma boa ideia. Terceira coisa que a gente olha para essa compreensão, e Deus se apresenta como soberano e justo. Soberano e justo. É muito ruim quando a gente cai na mão de um juiz que não é justo. A gente tem para onde recorrer, a gente recorre para o tribunal, a gente recorre para o tribunal regional, a gente vai ao Supremo Tribunal Federal, que nós vamos orar para Deus botar a mão naquele lugar. Deus precisa botar a mão no Supremo Tribunal Federal. Amanhã eu vou estar com o ministro do Supremo, amanhã à tarde. Vou conversar com ele sobre isso. Deus precisa botar a mão sobre o Supremo Tribunal Federal no Brasil.
Quando eu olho para um Deus que é dono de tudo, provedor de tudo, eu percebo que Ele é a instância final. Não tenho para quem recorrer. A quem tenho eu no céu, senão a Ti? Acabou. Romanos 14, 12 diz assim: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, ou seja, o que eu faço com a minha vida não é dar conta de ninguém, não preciso prestar contas a ninguém. Tolice. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, porque Deus é soberano. A soberania dele está sobre todas as coisas, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Nada escapa ao controle de Deus. Que pena que eu não posso contar uma experiência maravilhosa de uma coisa que Deus fez na vida de uma pessoa, gente, e Deus traz em dobro com a sua bondade, porque Deus é juiz, Ele perdoa a iniquidade e ainda abençoa daqueles que reconhecem que Ele é soberano e juiz. Interessante observar que Deus tem uma justiça, e essa justiça não falha, porque Ele sonda inclusive o nosso coração. Tem gente que pensa que Deus não olha o coração. Tem gente que às vezes doa para a obra de Deus, para a caridade, e pensa que está fazendo muita coisa, mas Deus conhece o coração, e Deus sabe que a motivação está errada. Quando se faz para aparecer, para se mostrar. E eu me lembro lá do personagem bíblico, né, que eu já falei para vocês, que ficou com inveja de Barnabé. Barnabé vendeu e deu todo o resultado da venda para o Senhor. E Deus foi glorificado, muita gente foi socorrida. Aí Ananias e Safira ficaram com inveja e queriam a mesma coisa, e criaram uma retórica, criaram uma narrativa. Venderam a propriedade que era deles, que na verdade não era deles, era de Deus. E Deus não pediu tudo, Deus pediu apenas o dízimo, e eles quiseram dar mais do que o dízimo. Não tem problema, podia dar 50%, metade. Mas não vá dizer que deu tudo, porque Deus sabe se deu tudo ou não deu. E aí diz, olha, apóstolo Pedro, eu imagino que foi assim que ele fez, viu? Porque para o castigo que veio cair daquele jeito, acho que quis se mostrar. Pastor, olha, eu também vendi a minha propriedade e quero doar todo o dinheiro para abençoar a igreja. E trouxe todo o dinheiro. Aí Pedro diz, mentistes contra o Espírito de Deus. Você será julgado agora. Eu disse, viu, que eu queria ter esse poder. Ah, como eu queria ter esse poder. Hã? Misericórdia. Ainda bem que Deus não me deu esse poder, né? Porque senão... Aí vem a mulher, submissa, toda bonitinha, bem arrumada. Aí disse, é verdade que vocês venderam a propriedade por esse valor? É, apóstolo. Aqui estão os homens que acabaram de sepultar o seu marido, vão sepultar você também. Porque Deus é justo e nós vamos comparecer, viu? Todos nós, eu e você, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Muito cuidado com isso. Quando a gente pensa em mordomia, a gente precisa saber que Deus nos deu, Deus está vendo, Ele está acompanhando e Ele vai pedir. Quando entendemos que Deus é soberano e justo juiz, vivemos com a consciência de que um dia prestaremos conta. E olha, gente, se a gente não prestar contas, a gente vai meter os pés pelas mãos.
Às vezes até a gente deixa de fazer o que Deus quer que a gente faça, porque a gente não tem capacidade de compreensão. Mas quando a gente tem a capacidade de compreensão, é uma negligência não fazer. Igreja Batista, por exemplo, é tão complicado quando a gente tem uma visão e não consegue passar essa visão e a gente não consegue realizar. Temos que retroceder, porque a gente vai prestar contas ao grupo e a gente precisa passar a visão. Olha, Deus está mostrando, gente. É por aqui que a gente tem que ir. E a gente, então, com a segurança de que Deus está nos mostrando, a gente vai. E nós vamos dar contas ao Senhor. Devemos viver com integridade, justiça, amor, sabendo que Deus vê tudo. Como é que você tem vivido? E eu quero chamar a equipe do louvor aqui para a gente encerrar o nosso culto, mas como é que você tem vivido? Você conhece Deus profundamente? E esse conhecer de Deus tem ajustado sua vida, tem controlado o seu vocabulário, tem controlado os seus valores, tem controlado os seus investimentos, tem controlado a maneira com que você lida com o tempo, com os recursos, com as pessoas, com as coisas que Deus te confiou. Você tem experimentado o prover de Deus. Como é bom ver o prover de Deus. Quando essa provisão nos falta, a gente sente falta, gente. Tem gente que cuida tanto da saúde e não tem saúde. E tem gente que tem saúde e pensa que saúde é resultado dos seus esforços. Aí, às vezes, Deus, para nos ensinar, tira a mão, a gente sente, oh Deus, põe tua mão, misericórdia, Senhor, põe tua mão. Bons mordomos louvam a Deus por tudo que Deus tem dado. Reconhecem que tudo que tem vem dele. Quem é você? O que Deus confiou a você? Agradeça a Deus, porque Ele conta com você. Que você se comprometa a conhecer mais ainda de Deus através da sua palavra e através da mordomia. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Essa semana 2 pessoas vieram falar comigo sobre esse tema. Uma hoje, na classe de novos membros, pastor, interessante, quando a gente é dizimista, como Deus abençoa, né? Eu falei, E um membro antigo, segunda-feira, veio falar comigo. Pastor, depois que a gente resolveu dar o dízimo, a gente dá o dízimo do contrato. Cada contrato fechado, nós damos o dízimo. E Deus estava abrindo o contrato, a gente está feliz, Deus está suprindo. Deus mesmo disse, fazei prova de mim. E se é assim no aspecto material, financeiro, é assim também no aspecto espiritual, quando você cuida bem daquilo que Deus confiou. Essas preciosidades que nós temos aqui, as nossas crianças, elas são de Deus, não são nossas. São de Deus, e Deus cuida delas através de nós. Eu vi nesses negócios dessas mídias sociais, aquelas conversas, olha, tem se você tivesse, aí o cara citou o número de segundos que tem no dia, alguém te desse 18 mil, não sei quantos reais, para você gastar todo dia, esse dinheiro não pode ser guardado para o dia seguinte, e se você gastou, tudo bem, se não gastou, tudo bem, você recebe de novo nos 18 mil, não sei quantos. Esse é o patrimônio que Deus te dá todo dia, que é o tempo. O que é que você está fazendo com o seu tempo? Mordomia se aplica a isso. Ao tempo, ao corpo, aos valores, às decisões, às baboseiras que eu escuto. Tem gente que tem dificuldade de ouvir as coisas de Deus, cansa, dá sono, incomoda. Mas um bocado de baboseira aí, vê o dia todo. As músicas que a gente... E eu gosto muito de música, vocês sabem disso. Gosto da música popular brasileira.
Mas não posso ouvir só esse negócio. Gosto de seriado, mas não posso ouvir. Tem seriados que eu assisto que são edificadores para a minha vida. Tem dias que eu não vejo porcaria nenhuma de seriado nenhum, mesmo que eu penso que é edificador. Porque eu tenho responsabilidade com o que eu vejo. Minha oração é que essa igreja seja composta de pessoas que sejam bons mordomos de tudo o que são e o que têm, porque eu sei que nós vamos ser uma igreja muito abençoadora. Inclusive mordomos dos nossos relacionamentos, da nossa educação, da nossa gentileza. Vamos ficar em pé? Pai querido, apresentamos ao Senhor nossas vidas, reconhecendo que tudo que somos e tudo que temos vem do Senhor e que o Senhor confiou a nós. E espera que nós cuidemos, ó Deus, de tudo isso com muita responsabilidade, com muito amor. Que a gente seja moldado, ó Deus, naquilo que a gente reconhece nesta manhã que está fora. Está fora do que o Senhor planejou, do que o Senhor intencionou para nós. Que cada um de nós saiamos daqui felizes e alegres, porque o Senhor confiou a nós tudo que somos, tudo que temos, e que a gente quer viver e fazer, e decidir e escolher, de maneira que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos dê sabedoria e discernimento, e que a gente tenha a alegria de corresponder ao projeto que o Senhor tem para nós. Abençoe o Teu povo, ó Deus. Nos dê consciência desta mordomia que o Senhor espera de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.